Fala galera do WR Kit Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Seguindo a aula passada, vocês bem lembram que a gente estava utilizando um controle de parada de emergência, o nosso relé de segurança e um atuador magnético. Então a gente olhou datasheet, primeiramente, de ambos os controles. Eu dei uma explicação breve, mais ou menos, o funcionamento interno de cada um deles, a diferença. Depois a gente fez um breve projeto utilizando o nosso Nexto. Então a gente fez aí, através do relé de segurança, a gente fez chavear a nossa saída digital Q10. Como para vocês, foi um mero teste, tá? Só para abrir aí a mente de vocês. Sabe que a gente pode fazer chaveamento de várias funções. Tá? Foi só uma demonstração do que a gente podia fazer. A gente pode controlar N coisas, como eu comentei na aula passada. A gente pode fazer micro para acionamento de algumas outras funções, liberação de acionamento de esteiras, motores, até inversão de rotação de alguns motores, bloqueio de funcionamento de máquinas, tá? Que é o mais utilizado hoje em dia, desarmamento de maquinários. Então, uma vez que esse atuador está fazendo o controle do equipamento para proteger o operador, tá? Como eu comentei para vocês, para ele não se machucar, não ter uma parte do corpo amputada, enfim, esses processos todos de norma de segurança. Então, esse equipamento ele pode tanto facilitar uma manobra de algum equipamento para fazer um desvio, alguma modificação no funcionamento, ou até mesmo um desligamento imediato do mesmo, tá? Para proteger aquele operador, ou, como eu comentei com vocês, um terceiro, tá? Porque às vezes o operador daquele equipamento ele está ciente dos riscos que aquele equipamento traz para ele, porém um terceiro que está vindo de fora, que não conhece do equipamento, vem conversar com o mesmo, ou até entra na área de atuação daquele equipamento, não está ciente de como aquele equipamento funciona, as partes móveis daquele equipamento, tá? E ele pode vir a se colocar em zona de risco e vir a se machucar, vir a óbito, enfim, tá? Ou seja, tudo que a gente está mostrando para vocês são alguns dos acessórios que estão sendo embutidos hoje no sistema Fabril, que está sendo incluso, tá, na NR12, para proteger, como eu comentei para vocês, o operador e um terceiro. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês o controle de parada de emergência com opção de restart automático. Como eu falei para vocês, a gente tinha o CPD-AD. Hoje eu vou utilizar um voltado para cortina de luz. Então vou mostrar para vocês cortina de luz. A gente vai ver um pouquinho o que seria a cortina de luz, eu trouxe para vocês. E um controle de parada de emergência voltada para a cortina de luz. Então não é o CPAD. Então a gente tem aqui o CPLSD. Então ele é já um pouquinho mais específico para utilização de cortina de luz. E aí eu vou mostrar algumas funções da cortina de luz, para que a gente utiliza, algumas observações, alguns ajustes que a gente pode fazer, tá, para utilizar esse cara aí. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Vou mostrar um pouquinho da datasheet desse controle de parada de emergência, que tem algumas coisinhas diferentes. Vou mostrar um pouco do datasheet da cortina de luz e vou mostrar para vocês os dois, tá? Então, a gente vai entrar em contato hoje a parte mais teórica, e aí na próxima aula a gente faz uma prática bem razoável, bem simples, tá? Bem didática, para vocês entenderem a lógica de funcionamento, que ela é bem simples, porém está sendo muito empregada em diversos equipamentos hoje, tá? Para deixar na norma NR12, perfeito? Então vamos lá para o datasheet, vamos olhar os detalhes de cada um desses equipamentos, depois eu vou mostrar para vocês esses dois equipamentos, perfeito? Bora lá então para a aula. E esse vídeo é oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, em controladores programáveis, série Nexto. Ao final do website,
em Software, Master Tool IEC-XE, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, como eu comentei, a aula de hoje vai ser um pouco mais teórica, na verdade, basicamente teórica. A gente vai entrar um pouco no datasheet dos dois equipamentos que a gente vai vir a utilizar na próxima aula, na parte prática, mas primeiramente a gente vai fazer uma abordagem de alguns detalhes que eu julgo importante para os equipamentos que a gente vai utilizar, tá? Então, como falei para vocês, um deles é o controle de parada de emergência para a cortina de luz, que seria o CPLS D301, que é o que a gente vai utilizar, tá? Então aqui tem alguns detalhes diferentes do que a gente utilizou na aula passada com o atuador magnético. Então aqui tem um princípio de funcionamento, tá? Então olha, tem um controle de parada de emergência, dispõe de duas entradas de sistema duplo canal e acionamento com sinal PNP. Entrada pode ser atuada individualmente em sistema de duplo canal, sem necessidade de simultaneidade, tá? Entretanto, para desabilitar as saídas, basta apenas uma das entradas ser desativada, ou seja, aquilo que eu comentei com vocês. Então ele vai ter dois atuadores, se um deles, o S1 ou o S2, sair fora do sistema, a saída já é desligada automaticamente. Então o nosso barreira luminosa, ele tem a questão de alinhamento, tá? A parte inferior e superior. Então, se dependendo da faixa que sair fora, ele já desliga a saída. Então, aqui embaixo, ó, no entanto, para rearmar a saída, até mesmo em modo automático, é necessário que ambas entradas sejam primeiramente desligadas para depois serem ligadas novamente, tá? Então, a gente tem que interromper os dois, como eu comentei com vocês nas últimas aulas, tá? Então, o CPLS-D possui entrada de alimentação 24, funciona com duas modalidades de rearme, o automático e o manual. Então, diferente que a gente viu no atuador magnético das últimas duas aulas. A primeira aula, a parte teórica, e depois a aula prática, tá? Então, aqui, ó, no modo manual, que eles colocaram errado, tá? As entradas Y1 e Y2, desculpem, no modo automático, a gente vai jumpear o Y1 e Y2. Já o modo manual, que tá em botão automático, tá? CPLS necessita de um botão de rearme ligado ao borne Y1 e Y2, que pode ser um botão com contato simples do tipo aberto, NA, tá? Então aqui não é modo automático, esse aqui é o modo manual. A gente vai botar um botão de rearme, simplesmente um botão para dar um pulso aí, e no modo automático a gente vai jumpear o Y1 e Y2 ao invés de colocar um botão entre esses dois contatos aqui. Tá, então sobre a tampa dele, ele vai ter um dip switch aqui, tá? Então, normalmente de fábrica, ele já vem ligado para ser do modo automático. A gente pode inverter esses dois, tá? Então, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. Deixa eu ver onde ele coloca. Onde ele está exemplificando aqui. Ele mostra como abrir a tampa. Mas deixa eu ver se ele mostra aqui do dip switch. Se ele fala. Tá, então deixa eu ver. Ele não botou aqui, tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui no manual. Mas, na verdade, ou ele tem que ficar os dois em on ou os dois em off, tá? Então eu tô com outro manual que veio junto com ele aqui. Ele fala melhor. Então deixa eu ler para vocês. Pro modo automático, tá? A gente vai deixar os dois em off. Então, dip switch aqui dentro, vocês estão vendo aqui em azulzinho, tá? Quando a gente abre aquela tampa, a gente tem que botar os dois em off. E se a gente quiser o modo manual, tá? A gente vai colocar os dois caras em on. Então a gente deixa os dois dip switch para baixo, tá? No modo on, para cima off, para baixo on. Tá? Então essa é a função dele. Então, a gente pode inverter, porém a gente precisa trocar o dip switch. Não adianta eu simplesmente só botar um botão. Se eu não trocar o dip switch, então ele não vai entender a função que você está trocando entre
o modo automático ou o modo manual, tá? Isso aqui facilita bastante em questão do modo automático, que vocês não precisam rearmar. Então, por exemplo, no maquinário aí, você quer dar um pulso para o sistema parar, não só desligar a máquina, mas para a máquina parar. Normalmente o pulso de rearme é mais quando vocês estão desligando o equipamento do modo geral, tá? Então vocês têm um equipamento, uma prensa, um negócio, e aí vocês querem que desligue tudo. Então desliga o equipamento, então vocês colocariam no modo manual. Então o operador invadiu a barreira, tá? A cortina de luz, e aí ele desligou toda a máquina. Então para poder ligar, porque se vocês botarem em modo automático, uma vez que o operador voltou, saiu da zona da cortina de luz, o equipamento automaticamente iria religar. Se vocês estão pegando o sistema de rearme, o nosso relé de segurança, ligando a contactora para a geral da máquina, uma vez que o operador ou esse indivíduo, essa terceira pessoa, sai e volta a cortina funcionar normalmente, o equipamento iria ligar novamente. Então ele está pronto para rodar. Então, isso é o modo automático. Já o modo manual não. Então invadiu, voltou, ele não libera o equipamento. Ele desliga, fica desligado, só vai liberar energia ou vai funcionar novamente mediante um rearme. Então o operador tem que sair fora e vir e tocar no botão. Então, dependendo do maquinário que estão fazendo, se necessita realmente uma proteção um pouco maior, vocês vão lá e façam o modo entre o Deep Switch em on desse cara aqui, e aí forçam a colocação de um botão de rearme, e o operador tem que rearmar o sistema. Já dependendo do equipamento, se é um equipamento, uma proteção um pouco maior, então ele não proporciona um risco tão grande ao operador, é uma máquina programada, por exemplo, uma máquina que está funcionando de forma automática, e o operador entrou na zona de perigo. Então o equipamento para, esse equipamento já recebe um sinal do nosso relé, por exemplo, de parada operacional, que a gente chama. Então o equipamento vem a parar, e aí o operador sai fora, o equipamento não volta a funcionar, ele tem que dar um sinal de start novamente. Então o equipamento já tem essa função, não seria um equipamento, por exemplo, que tem a função de um forno, alguma outra coisa assim, uma máquina que está sempre girando, ou uma batedeira, ou até uma turbina, alguma coisa assim, sei lá, que está fazendo uma mistura do equipamento, que aquilo está sempre girando, tá? Ele não tem um sinal de start ou um stop, ele está ligado, está sempre girando, fazendo alguma outra coisa, uma turbina, sei lá. Então, é um pouco diferente os dois exemplos. Então, por isso eu falei para vocês, dependendo do equipamento, se ele já tem um CLP, já tem uma função mais detalhada, uma proteção maior, não tem por que vocês colocarem um rearme manual. Vocês podem colocar o rearme automático. Tá? Então, por isso eu falei para vocês, por isso das duas funções desse cara aqui do sistema do relé de proteção. Perfeito? Então, esse é um cuidado que você tem que ter. E aí tem o modo de ligação, que a gente pode fazer entre o modo automático e o manual, estão vendo aqui, então com um botão ou simplesmente fazer um jumper, tá? Ou usar uma contactora. E aqui, como a gente faz para fazer controle de parada de emergência com cortina de luz. Então ele mostra uma ligação aqui no modo automático, distância curta, distância longa, tá? Algumas alimentações que são bem simples, tá? Em questão de funcionamento, tá? Então tem um emissor aqui, etc. Então ele só vai ser ligado praticamente no 24 volts e no zero aqui, VDC, tá? Sinal com o cabo marrom e o cabo azul, mas bem tranquilo, tá? Então o cara é o mesmo, aquele que vocês estavam vendo na aula passada, tá? Só muda a parte interna, tem um deep switch aqui que a gente pode abrir e fazer a modificação dele para funcionar entre o modo automático ou manual, perfeito? Tá? Então, depende muito do equipamento que vocês vão utilizar, vocês têm que saber o que vocês preferem, tá? De modo manual ou automático, depende da máquina, tá? Por exemplo, se é uma máquina com acionamento bimanual, vocês podem colocar o rearme automático, porque se o operador entrou, tem alguém lá dentro da zona de perigo, se ele tentou apertar, não funciona. Então ele abre o sistema do bimanual, entra em aberto, a máquina não funciona. Então ele sai fora, habilita para o bimanual funcionar. Não precisaria do sistema, por exemplo, do rearme. Então entrou, ele abre o sistema, desabilita a função, por exemplo, de start da máquina. Então a máquina não dá o start de jeito nenhum.
saiu fora da cortina, da barreira de luz, então volta o start a funcionar. Diferente de um sistema que está sempre rodando, uma máquina está sempre girando, e aí alguém entra no sistema, então a energia tem que ser cortada. Equipamentos que quando a energia corta, tem um sistema de travão, ou seja, um freio iminente, então entrou, pum, para o sistema, tranca, e aí, obviamente, ninguém que estiver no sistema ou perto dessa parte em movimento vai estar em perigo, perfeito? Isso foi o nosso controle de parada de emergência. Então aqui tem a barreira luminosa, tá? Eu já pulei para a parte do cálculo da distância, para vocês. Então ele dá algumas explicações aqui que, para vocês, ó, tem sempre montar na distância mínima entre a cortina de luz e o ponto próximo ao risco operador da máquina, de acordo com o cálculo, tá? A característica do LSP e da máquina. Então aqui embaixo dá uma equação que a gente tem que considerar dependendo da barreira que vocês estão utilizando, distância, se é o tipo LSP14, que é o dedo, ou LSP29, que seria para a mão, tá? A distância que ele só vai barrar com uma mão. E aí ele dá alguns tempos aqui que vocês têm que respeitar. Então eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas como eu comentei, são partes importantes que a gente não pode simplesmente pegar e colocar a cortina de luz em funcionamento sem respeitar esses cálculos de montagem. Tá? Eu não posso simplesmente chutar uma distância, eu acho que essa distância aqui é uma distância perfeita, que vai ficar bem bonitinho, equipamento, enfim, não. Você tem que colocar isso aqui, botar essa equação em funcionamento, verificar a distância, verificar o tempo que o equipamento de vocês demora para fazer a atuação, a parada completa, e colocar isso aqui na equação e calcular. Então vocês vão ter exatamente a distância que vocês precisam colocar essa barreira aqui, tá? Cortina de luz. Então para vocês aqui, ó, essa aqui é uma LSP29 200, então ele vai ter aí 20 milímetros de atuação, tá? Desculpem, 200 milímetros, então vai ter 20 centímetros de atuação. Aqui vocês não vão conseguir ver, ele tem uma barra amarela embaixo, que ele começa a atuar da barra amarela para cima, então é o limite que ele tem. Então começa a atuar a monitoração dele dessa barra amarela em diante. Então aqui nós temos o emissor, tá? E nós temos aqui o receptor. Então ele tem alguns LEDs embaixo aqui de reconhecimento. Eu já vou mostrar para vocês o datasheet, que significa mais ou menos cada um deles. Tá? Então dizendo questão de o S1, S2, alinhamento ou não alinhamento. E aí um LED verde dizendo que está completamente, está tudo ok e liberou a saída, tá? Para fechar lá a contactora, perfeito? Que seria a contactora do nosso relé de proteção. Então é esse cara aqui, vocês vão praticamente alinhar um com o outro. Então tem duas formas que a gente pode utilizar essa barreira, cortina de luz, ou barreira luminosa que a gente chama, que é frontal, dependendo do equipamento hoje está sendo cabinado, então o pessoal fecha o equipamento todo e deixa só realmente a área de atuação, a parte frontal da máquina com essa cortina de luz, ou até se vocês querem, dependendo do equipamento, não pode ser cabinado, porque aí vocês vão acabar criando um empecilho muito grande para uma futura manutenção, questão de cabinagem é difícil ter acesso para o mecânico depois, então utiliza-se a cortina de luz com os refletores, tá? Então a gente usa dois espelhos em ângulo de 45, então a gente coloca esse aqui nas duas extremidades, forma um U na verdade. Então vai ter esses dois caras aqui e na frente, fechando o U, dois espelhos em 45 graus que refletem, obviamente que aí a gente perde um pouco da distância, tá? Pelo infravermelho, perde-se. Então, se eu não me engano, esse cara aqui vai ter 4 metros, com os espelhos ele perde um pouco. Quem que tem mais interessado, dá uma olhada no datasheet, que ele dá a distância, o que se perde, eu não lembro a porcentagem utilizando o espelho, mas perde um pouco a distância, tá? E aí tem essa forma, então a gente pode usar os espelhos ou o contato direto, tá? O alinhamento direto, perfeito? Então, além desse cálculo aqui, então, resolução da cortina também, tá? Juntamente com a cortina, eles mandam um bastão para fazer o teste, como a nossa resolução de 29 milímetros, que é para mão, LSP 29, então
Então eles mandam um bastão e a gente pode testar. Então conforme a gente vai passando o bastão pelo meio da nossa cortina, tá? Ela vai atuando ou não. Então é o teste mais preciso, vocês estão vendo se está funcionando ou não, tá? Os sensores, perfeito? E tem mais um eu queria mostrar para vocês, que seriam essa parte aqui, que é o blanking, como eu falei para vocês, tá? É um recurso que te permite um objeto maior que a capacidade de detecção de cortina de luz estar na área de monitoramento sem comutar para off-state, ou seja, sem bloquear. Então, se é um objeto está sempre ali, que vai ficar atrapalhando o sistema, mas aí vocês não querem que a cortina de luz desligue. Então, a gente pode configurar esse blanking, a parte cega, tá? Que ele vai ignorar. E aí, como ele mostra aqui embaixo um pouco os feixes, tá? Conforme o modelo LSP14 ou 29, o que vai mudar na resolução. E aí mostra aqui embaixo, ó, a área de proteção, o que vai acontecer quando vocês configurarem a área de blanking, caso seja necessário, tá? E aqui mostra a programação, como a gente pode fazer. Então eu tenho um parafuso aqui, vocês vão girar, vamos tirar ele aqui e fazer a configuração, tá? Para fazer a configuração do blanking. Então vou para vocês. O equipamento você tem que saber todas as funções que ele fornece para vocês para fazer o uso 100% do mesmo. Caso contrário, você não está utilizando ele de forma errada, tá? Então isso aqui é um recurso a mais que vocês podem fazer. Então aqui tem toda a configuração, como vocês fazem para colocar a zona de blanking da forma que vocês precisam, tá? Então isso também é bem interessante vocês saberem que existe, tá? Então vocês querem criar uma zona cega no meio do sistema, vocês podem fazer. E aqui, sinalização, tá? Então, cortina de luz, sinalização frontal, como eu mostrei para vocês, indicando o estado da cortina de luz. Sinalização do emissor, então, ó, quando piscando, indica que foi detectado falha no sistema interno, e verde aceso indica que a unidade está energizada. E do receptor, tá? Então, ó, o amarelo, quando aceso, indica que o módulo emissor e receptor estão em sincronismo. Verde, quando aceso, indica que a saída de segurança está ativada. Vermelho, quando aceso, indica que a saída de segurança está desativada. E quando piscando, indica que foi detectado falha em seu sistema interno. Tá? Então tem o azul aqui, aceso indica que a cortina de luz está em modo de programação. Piscando indica que a cortina de luz está programada com blanking. Tá? E aqui acesso para a programação. Então a sinalização de blanking e aqui a configuração do mesmo, tá? Então tem característica do produto, ângulo de abertura reduzido, saída de segurança e etc, tá? Então ele é bem simples de ser utilizado. Então depois tem a forma de ligação dele, se não me engano acho que está mais. Então especificações técnicas, a gente viu aqui. Então deixa eu ver. Então aqui a parte de ligação, tá? Do emissor. Então a gente vai utilizar o 24 e o 0, então o azul e o marrom, tá? E aí o receptor a gente vai utilizar 24, o GND e aí a saída PNP1, saída PNP2. Então a gente vai utilizar ele no S1, S2 do nosso relé de segurança. Então aqui embaixo tem um diagrama de ligação, tá? Ó, bem simples, mostra ó, PNP2 S1 e o PNP1 no S2, ou tá? Vice-versa, se eu não me engano, tá? E aqui as conexões, ó, o A1 positivo, 24 volts, 0 aqui, ateamento, GND, terra, GND e A2 do nosso relé de segurança. Então, bem simples de fazer a ligação, tá? Sem mistério nenhum. Por isso eu falei para vocês, não adianta simplesmente pegar esse aqui, ligar, estão vendo que é bem simples, colocar lá, parafusar, prender no sistema, sem ler primeiro as partes importantes que eu falei para vocês, que a parte eu julgo mais importante, a questão do cálculo da distância e o tempo de atuação do sistema. Vocês colocarem grudado num equipamento de proteção, por exemplo, numa prensa lá, o cara apertando o sistema bimanual e a pessoa coloca a mão embaixo, então até o tempo de o tempo bloquear o sistema e a pessoa apertar e colocar a mão é muito curta, então eu posso botar a mão, apertou, baixou, prensou os dedos da pessoa, esmagou, queimou, cortou, amputou, enfim. Então, por isso eu julgo sempre importante vocês lerem, pegarem, entenderem como funcionam os recursos que o equipamento traz para vocês instalarem isso de forma correta, tá? Então, espero que vocês tenham curtido.
Como eu falei para vocês, é bem simples. Quis trazer para vocês, obviamente, a parte física, tá? Para vocês entenderem como que é esse equipamento, como funciona e etc. Às vezes o pessoal ouviu falar, mas nunca viu. Então, vocês estão vendo aqui, eu nem abri a embalagem, tá? Então, esse cara aqui é o de 20 centímetros, para vocês. Possui de outros tamanhos, tá? E de outros tipos de funcionamento, seja de dedo ou de mão. Então, vocês tenham curtido. Na próxima aula, a gente vai fazer uma integração dessa cortina de luz com o sistema de rearme, com o nosso CLP Nexto. Perfeito? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Como eu comentei, óbvio que a parte teórica sempre é mais chata, é a mais maçante. Mas, como eu comentei nas aulas passadas, é inevitável isso em qualquer curso, em qualquer coisa que a gente vai utilizar. A gente precisa primeiro passar pela parte teórica, entender como funciona aquele equipamento, aquela manobra, aquela teoria, tá? Para depois a gente empregar e colocar aquilo em prática. Como eu comentei, então são sensores diferentes, são atuadores diferentes, a gente precisa saber como funciona, quais são os recursos que esses sensores e atuadores nos fornecem, como a gente pode utilizar eles ao nosso favor, tá? E ajustar na forma que a gente realmente precisa. Às vezes o pessoal pega o equipamento, já sai colocando em uso, não olha o manual, não olha o datasheet, tá? E acaba se equivocando, faz ajustes de forma errada, ou até mesmo precisa deixar um ajuste bem colocado para aquela função, para aquela manobra que vai ser utilizada, e aí não funciona de forma correta, e aí a gente faz um pré-julgamento que o equipamento não funciona, que não presta, tá? Mas na verdade a gente acabou pulando algumas etapas que são necessárias. Como a gente viu hoje, no nosso barreira luminosa, a gente tem alguns ajustes que a gente pode fazer entre o sistema de rearme automático manual e até a zona que a gente deixa em aberto, tá? Então, se algum objeto vai ficar interferindo, a gente deixa o blanking, ou seja, a zona cega da nossa cortina, que se necessário a gente pode fazer, tem um ajuste, e aí lógico que no datasheet ele mostra exatamente como fazer, e também não menos importante a equação de distância, tá? Então que tem um certo delay quando a gente vai interromper a nossa cortina de luz até o nosso relé armar, passar o sinal adiante para o equipamento, para desarmar a contactora, para desligar o equipamento, ou até passar esse sinal adiante para um CLP para ele fazer a atuação de forma correta, tá? Tem um tempo. Então esse tempo precisa ser calculado para que, mesmo colocando o sistema de proteção, ele esteja realmente numa distância correta para que a proteção seja feita de forma coerente, ou seja, de forma eficiente. Então não me adianta colocar uma cortina de luz com o propósito de proteger, se eu colocar ela muito próxima de uma parte móvel, que vai demorar muito para atuar, parar aquele equipamento, e mesmo assim o operador ultrapassando essa barreira vai se colocar em risco, seja uma mão, um braço, ou sei lá, alguma parte do corpo, ou até um terceiro invadindo essa zona, tá com o corpo inteiro, dependendo do equipamento, ou dependendo a distância que a gente está colocando a cortina. Então, por isso que essas partes são importantes. Por exemplo, se eu fosse pegar, simplesmente abrir, pegar a cortina, ligar, fazer a conexão, que são alguns vocês viram que é bem simples, uma alimentação do emissor, alguns sinais do receptor, coloca no sistema do controle de parada, e aí a atuação do relé de segurança. Então, se a gente coloca em qualquer distância, então, na verdade, a gente vai estar colocando de forma ineficiente, e aí não adianta. Então, o operador vai entrar até o sistema parar por completo, o operador já colocou a mão, já colocou o braço embaixo de uma prensa, de uma guilhotina, ou num forno, ou alguma outra coisa, que aí se machucou. Então, o que adiantou colocar, investir naquele equipamento de proteção, se ele foi colocado de forma errada, perfeito? Por isso que a gente precisa realmente passar pelas partes chatas,
que são as partes teóricas para entender o funcionamento por completo daquele equipamento para ser instalado de forma correta, perfeito? Então, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula, na parte prática, utilizando a cortina e o controle de parada de emergência. Perfeito? Um grande abraço e espero vocês na próxima aula. Valeu!